Primeiro eu quero falar sobre ser admirado ou ser inspiração. Quem é você na fila do pão? Você é uma pessoa que as pessoas te admiram ou você é inspiração? Muitas vezes ficamos preocupadas em querer admiração, em querer o holofote, em querer que as pessoas olhem pra gente, né? Nosso ego faz a gente querer admiração. Mas uma coisa muito importante que eu parei para pensar sobre isso é que ser inspiração é bem melhor. Eu, pelo menos, estou preocupada em ser inspiração. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, agora eu sou empreendedora. Então você olha para mim e faz assim, se Edna, que é uma pessoa comum, consegue fazer tudo isso e dar conta, por que eu também não posso? Por que eu também não posso dar uma guinada na minha vida, não posso mudar algumas coisas? Por que eu também não sou capaz? Porque eu vou confessar pra você, eu me sentia a pessoa mais inútil desse mundo. Eu me sentia a pessoa mais inútil desse mundo. E é muito ruim, é muito triste você se sentir inútil, sabe? Porque você perde a alegria de viver, gente. Você perde. Você perde a alegria de viver, tudo que você faz não faz sentido. Então, assim, é muito ruim se sentir inútil. Então, eu quero que você pense sobre isso. E muitas pessoas foi inspiração um dia e agora está na casa da admiração. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa que começou a fazer exercício físico, ela chegou num nível que o corpo dela está todo estruturado, tá linda, todos os dias ela faz exercício, não falha um, então assim, é uma pessoa muito admirável, faz exercício pesado. Ela é muito admirável. Então, aí você olha pra pessoa e diz assim, cara, eu nunca vou chegar nesse nível, mas ela começou do zero, ela começou de baixo, ela tinha 0 seguidores no Instagram. E aí, hoje, essa pessoa é bem estruturada fisicamente, tem vários seguidores, então ela é admirável. Mas para você chegar no nível de admiração, primeiro você precisa ser inspiração. Principalmente para as pessoas ao seu redor, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Aí sim você vai começar a influenciar. Então, quantas vezes eu me preocupo em ter a admiração das pessoas e esqueço que eu posso ser uma inspiração. Eu posso usar a minha vida de casada e falar com vocês como é a minha vida de casada, como é que eu faço para dar conta. E então, eu posso mostrar para vocês que é possível. Então, você também pode ser uma inspiração. Eu sou uma inspiração para você, você também pode ser uma inspiração. Agora, você precisa olhar para você e pensar, o que é que eu faço de bom, que as pessoas admiram, que as pessoas falam o tempo todo que eu faço e é maravilhoso, e eu faço espontâneo, e isso poderia agregar na vida das pessoas. Então, esse seu potencial, por mais simples que você pense, ele pode agregar na vida de alguém. Você pode ser uma inspiração, e um dia você pode chegar a um nível de admiração. Hoje eu estou dona de uma loja, mãe, esposa e ser humano, né, gente? Então, assim, eu preciso dar conta dessas áreas da minha vida. Eu preciso administrar o meu tempo. Então, o que eu faço? Eu mostro pra você no meu story que eu acordo cedo, que eu tenho meu devocional, que eu faço comida. Então, assim, isso pode inspirar você de alguma forma. Quantas vezes eu passei no story de algumas pessoas e eu pensei, por que essa pessoa fica mostrando essas coisas? Não tem nada a ver. Pra que ela tá mostrando que ela tá treinando? Pra que ela tá mostrando que ela tá fazendo isso? Gente, vocês não têm ideia do poder da influência que você tem. Então, aquilo que transformou sua vida, não custa nada você ir lá no seu story e mostrar pra alguém. Não é uma questão de querer aparecer, de querer se mostrar. Não, gente. É a intenção de inspirar pessoas. Inspirar pessoas. Tem pessoas que não treinam. Por quê? Com a desculpa de dizer, eu não tenho dinheiro para pagar academia. Eu não tenho tempo para sair para caminhar. Mas eu, por exemplo, quando eu não tenho tempo para sair para caminhar, como hoje eu queria caminhar, mas eu não
tive como ir caminhar. Por quê? Porque eu precisava deixar almoço feito na minha casa antes de vir para aqui para a loja. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o almoço no fogo e fui treinar com vídeo no YouTube. E aí eu mostrei para você que é possível. Enquanto isso, outro tempo, eu estava lá fazendo meu devocional, enquanto a comida ainda estava cozinhando. Então, sim, eu posso ser uma inspiração para você. Você pode sim ser inspiração para a vida das pessoas. Então, é uma questão de você se enxergar. Gente, eu tô aqui na loja fazendo a live, mas se chegar cliente eu vou precisar sair. Porque eu já tô vendo que tem algumas pessoas ali olhando o manequim. Então, como eu tava falando, eu acredito que eu cheguei a uma conclusão de que você pode sim ser uma inspiração e pode chegar a um nível de admiração. Eu precisei sair porque eu estou na loja a fim de fazer uma live e chegou o cliente para perguntar o preço. Mas aí já foram. Então, o próximo tópico que eu queria falar era sobre hábitos. É muito difícil você construir um hábito. Muito difícil. Mas quando você consegue colocar em prática o seu hábito, você consegue fixar isso. Quando você, por exemplo, você não tem o hábito de acordar cedo. Eu não tinha o hábito de acordar cedo. Hoje eu acordo às 5 da manhã. É muito sofrido você acordar cedo. Muito sofrido você levantar da cama, porque o sono é gostoso, porque o seu corpo está acostumado. Então, quando você força o seu corpo a ter novos hábitos, gera novas conexões neurais, ou seja, novos caminhos no seu cérebro. Mas, para esse hábito ficar fixo, para essa conexão ficar fixa no seu cérebro, para isso se tornar uma coisa natural, você precisa repetir todos os dias, no mínimo 21 dias. Tem pessoas que conseguem construir um hábito em 21 dias. Eu não sou uma dessas pessoas. Para eu construir um hábito, eu preciso de, no mínimo, 45 dias. Então, hoje, novos hábitos que eu adquiri, que mudaram a minha vida, que transformaram a minha autoestima, a minha autoimagem, o meu autoamor, foi acordar mais cedo para fazer aquilo que é necessário e aquilo que eu amo. O que é necessário? Para mim é necessário eu fazer o meu devocional, ter a minha comunhão com Deus, orar, falar com Deus, escrever. É algo que transformou minha vida. O que eu escrevo? Eu escrevo reflexões, eu escrevo resumo do meu devocional, eu escrevo palavras de afirmação. Então tudo isso virou hábito e isso é tão terapêutico, isso é tão bom pra gente que, nossa, pelo menos pra mim, o meu humor, ele melhora 100% quando eu tenho esse tempo comigo. Então, assim, os hábitos é algo que você precisa construir na sua vida para que você obtenha uma transformação. Porque se você não construir o hábito, você vai viver daquele jeito. Faz hoje, faz amanhã, não faz mais. Então, é necessário construir um hábito para que você não sofra mais ao refazê-lo. E sobre o meu devocional de hoje, eu li sobre as dracmas perdidas. Quando aquela mulher, ela perdeu a dracma dela, ela ficou preocupada e ela precisava achar a dracma. Mas por que ela precisava achar a dracma? Porque a dracma simbolizava, antigamente, era tipo uma coroa, né? Que ficava assim, pendurada as moedas, pareciam as moedas, as dracmas, e aquilo tinha um significado. Cada dracma ou cada quantidade de dracma significava alguma coisa. Significava que ela era solteira, ou noiva, ou casada. Se aquela mulher era casada e ela perdeu uma dracma, aquilo dizia que ela era viúva. Ela tirou a dracma, depois que ela casou e ela ficou viúva. Então, se aquela mulher não era viúva, o marido dela estava vivo e ela perdeu a dracma, ela precisava cuidar da reputação do marido dela e da dela, porque ela não era viúva. Então, eu imagino que antigamente aquelas casas era tipo de barro, né? Quando eu era pequena, o meu avô tinha uma casa de taipa e era chão pisado e
taipa. Então eu imagino que o chão tinha rachaduras, que podia a moeda entrar na rachadura e perder, né? Sumir. Então ela se preocupou em achar a dracma, porque aquela dracma tinha um significado com a identidade dela. Então essa leitura me trouxe uma reflexão. O que você perdeu na sua casa que está deformando a sua identidade? O que você perdeu na sua casa que está deformando a sua identidade? Foi essa reflexão que o meu devocional hoje trouxe. A mulher que perdeu a dracma, ela se preocupou em procurar porque aquela dracma significava algo. Ou significava que ela era solteira, ou casada, ou viúva. Se ela perdeu e ela era casada, então ela estava dizendo para as pessoas que ela era viúva, mas o marido dela estava vivo. Então ela se preocupou em procurar a dracma. Quando ela achou, ela fez uma festa, porque aquilo era importante para ela. Então a reflexão que eu trouxe para a minha vida hoje foi: o que você perdeu dentro de você? O que se perdeu dentro de você, dentro da sua identidade, que faz parte da sua identidade, que está deformando a sua imagem? Quantas vezes nos perdemos dentro de nós mesmos, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com os nossos traumas? Quantas vezes? Aquela criança interior já não existe mais, já não existe a alegria de viver. Você ficou tão adulto que você só se preocupa com dívida, você só se preocupa com os seus afazeres, você só se preocupa com tudo que te ocupa atualmente e você não tem mais paz de espírito. Você não sorri mais, você não vê um filme, você não dá gargalhada, você não brinca mais. O que foi que você perdeu dentro de você que está deformando a sua identidade? Foi essa reflexão que o meu devocional de hoje me trouxe. Quantas vezes somos um adulto frustrado porque perdemos parte da nossa identidade e nem nos damos conta disso? Nem nos damos conta, porque a gente não para nem para se olhar no espelho e se enxergar de tanto que tem para fazer, de tanta responsabilidade que pegamos para fazer, de tanta correria que existe na nossa vida. E você deixou de ser você, você deixou de ser livre, porque você fica se preocupando com a opinião dos outros. Você não faz aquilo que tem que fazer porque você precisa da aprovação dos outros, a aprovação das pessoas. Ah, se eu fizer isso, a minha mãe não vai gostar. Se eu falar isso, o meu pai não vai gostar. Ah, se eu fizer isso, eu vou magoar fulano. Mas e quem é você? Por que você não fala o que você pensa? Por que você não faz perguntas? Eu tinha um bloqueio de fazer pergunta. Por quê? Porque eu achava que as minhas perguntas eram bobas. Ah, eu não vou fazer essa pergunta, porque se eu fizer essa pergunta, vão dizer que eu sou burra e essa pergunta é muito boba. Todo mundo já deve saber a resposta, mas eu não sabia a resposta. Então, não existe pergunta boba. Eu aprendi que não existe pergunta boba. Existem níveis de maturidade, níveis de conhecimento. E se você está no nível baixo, você precisa sim fazer pergunta. Porque se você não fizer pergunta, você vai paralisar aonde você está. Você vai continuar sendo criança, você vai continuar sendo imaturo, você vai continuar sem sabedoria. E muitas das vezes precisamos fazer pergunta para nós mesmos. E a resposta vem, pode ter certeza. O que eu quero da minha vida? O que eu quero levar para essa nação? Eu estou conformada com a minha vida por quê? O que eu posso mudar aqui para melhorar? O que eu posso doar? Muitas vezes a gente pensa que só pode doar dinheiro, mas você pode doar seu tempo, você pode doar seu conhecimento. Eu estou doando agora um pouco do meu tempo para fazer essa live e liberar o conhecimento e o entendimento que Deus me deu do meu devocional. Eu estou plantando, eu estou ofertando, isso aqui vai ter volta. Mas muitas vezes a gente pensa que isso aqui não é nada, que isso aqui é só status, que isso aqui é só aparecer. Não. Eu estou aqui porque queima no meu coração levar a verdade que liberta. Levar transformação para a sua vida. Por quê? Porque transformou a minha. Eu nunca teria coragem de chegar numa câmera e começar a falar. E ainda por cima, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu abri uma live que não tinha ninguém na minha live, eu desanimava. Eu dizia, ninguém tá me ouvindo. Não vou fazer essa live, melhor desligar, vou fechar essa câmera.
Eu não me importo mais com quantidade de pessoas, com quantidade de visualização. Sabe por quê? Porque um dia alguém vai vir aqui e vai ver essa live. Um dia alguém vai ouvir o que eu falei, ficou gravado. E aí pode transformar a vida dessa pessoa. E tudo de mais importante nessa vida é ver uma vida transformada. Você pode ganhar dinheiro, você pode ser milionário, mas experimenta ver uma vida transformada, gente. Experimenta ver um sorriso no rosto de uma mulher e dizer assim: eu fui liberta. Eu fui transformada pelo poder da tua palavra. Tu não sabe como isso queimou no meu coração. Meu Deus do céu. Pra mim, dinheiro não paga isso. Dinheiro não paga ver uma mulher transformada. Dinheiro não paga me olhar na frente dessa câmera e me ver transformada. Mas para eu me ver transformada, eu tive que ouvir muitas pessoas. Eu tive que ouvir muitas verdades que eu não gostei. Eu tive que ouvir muitas verdades que doeu em mim. Eu tive que arrancar muitas máscaras. Porque eu era boazinha, eu agradava todo mundo e desagradava a mim mesmo. Eu falava sim para todo mundo e falava não para mim. Hoje, eu falo primeiro sim para mim e depois eu dou um sim para você. Hoje eu me priorizo e depois eu priorizo você. O que é isso, Edna? Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Não, isso é amor próprio. É amor próprio. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Porque a Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Você se prioriza? Não. Por que você está priorizando os outros? Você diz sim para você? Por que você está dizendo sim para os outros? Então, por que o outro é mais importante que você? Você está indo contra um princípio. E quando você quebra um princípio, ele quebra você. Quando você quebra um princípio, você fica mal, você fica triste. É você que fica decepcionado com você mesmo. Aí depois você fala: caramba, para que eu fui para aquele aniversário? Eu não devia ter ido, eu nem podia ter ido. Aí eu tive que levar o presente. Eu tive que fazer dívida só para não ficar feio. Fala não, caramba. Não, eu não posso. Eu não quero ir. É tão simples. Mas muitas vezes a gente prioriza os outros. A gente prioriza os outros. Mas o amor próprio está em primeiro em você. E é essa reflexão que eu queria trazer. Eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça. O que foi que se perdeu da sua identidade, daquela menina de antigamente, daquele homem de antigamente que sorria, que era espontâneo, que conversava, que falava, que dava opinião. O que foi que se perdeu dentro de você que você não sabe onde está? E isso está te trazendo consequências, está te trazendo uma vida de baixo astral, está acabando com a sua saúde emocional, porque você não é mais você. Você é o que os outros querem que você seja. Pense sobre isso e eu espero que a sua vida seja transformada assim como a minha foi. E é isso. Desabafei. Fiz 2 lives, né? Eu fiz a primeira, aí chegou o cliente, eu tive que desligar. Aí eu falei um pouquinho sobre outro assunto. E agora eu fiz essa. Mas eu consegui fazer a live. Eu tava queimando no meu coração. Eu precisava falar, eu precisava desabafar, eu precisava transbordar de alguma forma. Então eu achei essa brecha aqui e já é. Um beijo no coração de cada um de vocês que está vendo essa live. Não pare. Não fique estagnado. Procura um tempo para você. Se prioriza, se transforme, busque conhecimento. Vai ler um livro. O que está precisando mudar na tua vida? É a tua vida financeira? Pega um livro de finanças. Ah, mas eu não gosto de ler. Leitura é hábito. Constrói esse hábito. Eu falei de hábito na outra live, ou no início dessa. Constrói esse hábito. Por que, Edna? Por que você acha que eu falo bem hoje? Por que você acha que eu tenho segurança naquilo que eu falo? Porque eu leio, gente. Porque eu leio. Se eu não ler, eu não sei falar. É uma chave. Se eu não ler, eu não sei falar. A Bíblia é uma das respostas poderosas. Todos os livros, se você parar para pensar, eles são baseados na Bíblia, nos princípios bíblicos. E muitas vezes a gente lê a Bíblia por obrigação, não para se alimentar. Existem 3 níveis de leitura bíblica. Primeiro, ela pode ser um remédio para a sua vida. Segundo, ela pode ser a tua alimentação. E terceiro, ela pode chegar a ser diversão. Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas ela já foi remédio para mim. Eu li a Bíblia, doía, me irritava, mas me transformou. Hoje, eu necessito todos os dias ler a Bíblia, porque ela é meu alimento. Se eu não fizer o meu devocional, eu não sou a mesma. Eu fico uma mulher estressada. Fica faltando algo. Eu não me priorizei.
Eu não tive meu tempo com Deus, que é a pessoa mais importante do mundo. Primeiro Deus, depois eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Cuidar da minha saúde, fazer exercício. Não faça exercício para aparecer, ou para ficar bonita, ou para agradar os outros. Não, gente. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Se ele ficar parado, ele vai enferrujar, vai trazer doença. Faça exercício para você ter saúde, porque você já imaginou, já parou para pensar, uma velhice cheia de dor nas costas, dor no joelho, dor não sei aonde, não consegue subir uma escada. Por quê? Porque não exercitou. Mas se você exercitar agora, você vai chegar numa velhice saudável. Eu, particularmente, não quero ser uma velhinha que todo mundo leva para todo lugar, numa cadeira de roda, no colchão. Não, eu quero ser independente, pelo amor de Deus, porque se não for assim, é melhor Jesus levar. Eu não quero isso para minha vida. Então, fazer exercício, leitura, oração, conversar com Deus, isso é vital. É vital para o ser humano ter uma vida espiritualizada. Entendeu? Quando você não tem isso, você não sabe tratar ninguém bem. Sem a presença do Espírito Santo, eu não sou simpática. Sem a presença do Espírito Santo, eu não sou amável. Sem a presença do Espírito Santo, eu não transbordo. Sem a presença do Espírito Santo, eu não sinto vontade de falar com ninguém. Eu sou chata, eu sou arengueira, eu sou fofoqueira. Sem a presença do Espírito Santo, eu não presto, minha gente. Então, por que eu busco todos os dias primeiro o reino? Primeiro aquilo que muda a minha vida, me transforma, molda meu caráter. Porque sem Jesus não dá. Não dá para eu chegar aqui, abrir uma live, faça isso. Mas sem Jesus, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, cuide primeiro da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Quando você cuida da sua, quando você enche o seu tanque de amor, quando você se enche da presença de Deus, aí você transborda. Aí você consegue tratar bem o seu marido, consegue tratar bem os seus filhos, consegue cuidar bem da casa e ainda fazer uma live, né, de vez em quando. Então é isso, tá bom, porque quando eu começo a falar, eu não quero parar mais. Mas já deu, eu já falei o que eu tinha para falar. Que Deus leve essa palavra pro seu coração e traga transformação para sua vida. Beijo no coração.